Salve Maria, povo de Deus, uma excelente segunda-feira a você e toda a sua família. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, segunda-feira, a igreja está em festa, porque hoje é dia de São Leão Magno, né? Ele é Papa, foi Papa e doutor da igreja. Então, São Leão Magno interceda por nós e principalmente para o nosso querido Papa Leão, né? Que está no comando, no pontífice da nossa igreja, né? Que ele interceda por nós e por ele, para que dê muita luz, muito discernimento para guiar essa igreja de Cristo, né? E hoje o evangelho é Lucas capítulo 17, versículo de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e a jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier dizendo, estou arrependido, tu deves perdoar. Os apóstolos então disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui, Deus abençoe grandemente a tua vida. Meus irmãos, o grande tema deste evangelho hoje é a palavra escândalo, né? Essa palavra que quer dizer uma armadilha, uma pedra de tropeço, é o desfecho de uma decadência ou de uma queda que certamente começou muito antes. A menos que alguém não seja portador de alguma síndrome e tal, né? Ninguém chega a cometer um ato da noite para o dia. Nós vamos gestando, né, gerando ela dentro de nós, às vezes cometemos esses atos, né? Existem pecados que podem ser corrigidos sem que eles cheguem a se tornar algum delito ou alguma falta mais grave. Certo é que o texto do evangelho de hoje vai dizer, né, quando fala de escandalizar os pequeninos, não está fazendo menção à infâmia da pedofilia, essa tragédia social, né? O texto fala dos pequeninos na fé. Aquelas pessoas que ainda não têm maturidade espiritual suficiente para suportar o mau exemplo dos antigos, mais velhos de comunidade, de caminhada, né? Jesus está falando desses pequeninos aqui, aqueles pequeninos na fé. O Jesus ele inicia o evangelho com uma palavra, né? É inevitável que aconteça escândalos, né? Infelizmente, Jesus está correto. Se naquela época já havia escândalos, imagina hoje, né? Há escândalos em todos os lugares, dentro e fora da igreja. Infelizmente, é com dor no coração que eu lhe digo isso, né? Eu tenho quase 30 anos de caminhada, de conversão. Aliás, estou no processo de conversão. Eu já vi muitos e muitos escândalos, né? Infelizmente, é inevitável que isso não aconteça. O próprio Jesus está nos questionando, está nos dizendo essa grande verdade, né? Jesus dá uma dica aqui, ó, né? É inevitável que aconteça, mas ai daquele que produz escândalo. Há certos escândalos que são armadilhas do demônio, para que você caia. Por exemplo, um casamento. O demônio ele quer entrar para destruir o casamento, para destruir a família. Então, quando ele entra, ele faz um alvoroço, destrói, separa, coloca inimizade, coloca mulher ou homem no meio da história, enfim. Agora, quando eu procuro o adultério, quando eu procuro um mal para o meu casamento, Jesus está dizendo isso, que a gente pode evitar.
mas daquele que produz escândalos, né? Nós estamos produzindo, muitos buscam escândalo com as próprias mãos. Aí Jesus fala, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar do que escandalizar. Então, ou seja, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e joga no lar do que você ser o causador, ser o portador do escândalo, ser o portador. Presta atenção, Jesus está falando, se teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele pecar contra ti 7 vezes, o que você tem que fazer se ele te pedir perdão? Perdoe 7 vezes. Gente, como é difícil perdoar. Não é fácil perdoar. Imagina você perdoar aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te perseguiu, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que na sua frente está rindo, mostrando todos os dentes da boca, mas atrás de você fala mal de você, questiona o seu jeito e isso, aquilo outro. E gente, isso é o que mais tem dentro do meio religioso. Gente que na sua frente fala bem de você, que você é isso, aquilo outro, blá 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 blá, mas nas suas costas não vê a primeira oportunidade para te apunhalar, para falar mal de você. Então Jesus fala, se te pedir perdão 7, 8, 10, quantas vezes for necessário, dê o perdão quantas vezes for necessário. A Bíblia, né, a doutrina católica entende que o número 7 na Bíblia é um número infinito. Ou seja, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes você deve perdoar, ou seja, o perdão é infinito. Você não deve perdoar só na hora que lhe convém. O perdão é infinito. Você deve perdoar a todo momento. Você deve perdoar a todo tempo. Você deve perdoar porque o perdão é uma libertação. Quer ser livre? Perdoe. Ame. Quer ser livre? Perdoe e ame. E Jesus então prossegue, continua o seu sermão. Depois do perdão, ele vai falando para os seus discípulos, né? Os apóstolos então no versículo 5 fala, Senhor, aumenta a nossa fé. Aí Jesus respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você dizeria para essa moeira transformada de um lado para o outro, transportada de um lado para o outro e tal, né? Mas vocês não têm. A fé de vocês é menor que um grão de mostarda. Se você já viu um grão de mostarda, o grão de mostarda é uma semente minúscula, que dependendo da pessoa que tem problema de vista, não enxerga muito bem, de tão minúsculo que é a semente de mostarda, mostrando que ela pode ser pequena, mas quando germinada, se torna uma das maiores hortaliças que os pássaros fazem ninhos em seus galhos, em suas folhas, porque ela é resistente. Assim deve ser a nossa fé. Por mais que seja menor que um grão de mostarda, o importante é você ter fé. O importante é não perder a fé em Deus, a fé que aquela situação vai se resolver, a fé que aquele problema, você que está passando problema, tribulação no seu casamento, a fé de que seu casamento vai resolver, a fé de que a sua vida vai ser transformada, a fé de que aquela situação que você está enfrentando, que está tirando seu sono, está tirando sua paz, vai se resolver. Porque a fé, ela transforma tudo. Ela transforma. A fé é capaz de transformar tudo e todos. Tem essa certeza. A fé, a oração transforma tudo e todos. Então, Senhor, aumenta a nossa fé. São Magno, interceda por nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Não permita, Senhor, que as tribulações, que as tempestades do mundo tire a nossa fé. Deus te abençoe, meu irmão, uma ótima segunda-feira. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar.